Olá, boa tarde. Hoje nós falaremos sobre a produção de margarinas. Espero que gostem do vídeo e, sobretudo, aprendam. Princípios. Óleos e gorduras são substâncias insolúveis em água. Isso por conta de sua característica de molécula apolar, enquanto a água é uma molécula polar. Óleos são substâncias líquidas a temperatura ambiente, que varia de uma faixa de 20 a 25 graus Celsius, enquanto as gorduras são sólidas nessa mesma faixa de temperatura. Quimicamente, todos os óleos e gorduras são triésteres, resultantes da combinação de gliceróis, que são triálcoois, com 3 ácidos graxos, formando assim triglicerídeos. Os ácidos graxos mais utilizados na indústria são o láurico, que tem 12 carbonos, o mirístico, que tem 14 carbonos, o palmítico, que tem 16 carbonos, e o esteariático, que tem 18 carbonos. Bem, é de conhecimento que as insaturações diminuem o ponto de fusão das substâncias. Logo, quanto maior o número de insaturações, mais baixo é o ponto de ebulição e fusão dessa substância. Consequentemente, ela será líquida à temperatura ambiente. Esse é o princípio da hidrogenação e da produção de margarinas, uma vez que transforma-se óleos vegetais, que são, como o próprio nome diz, óleos, substâncias líquidas, na margarina, que é uma gordura sólida. Hidrogenação. A gente pode ver na imagem que há um triéster ali, com uma cadeia carbônica muito grande, e que tem insaturações dentro da elipse. E como é que a indústria faz para tirar essas insaturações daí? Ela aplica uma reação de adição de hidrogênio, uma hidrogenação. Isso ocorre a partir de um ataque eletrofílico, uma vez que nessas regiões há ligações π, ou seja, ligações que contenham muitos elétrons comprimidos. Ou seja, dessa forma, os hidrogênios atacam as duplas ligações, rompem elas, criam valências livres e aderem à molécula, fazendo com que uma substância que antes era insaturada passa a ser saturada. Aqui na representação de baixo, a gente não tem mais a representação por traços, sim a representação estrutural. Fica mais fácil de entender como que o hidrogênio rompe a ligação e entra na molécula. Bom, aí está um fluxograma de como que a indústria usa a pressão, a temperatura e os catalisadores responsáveis pela hidrogenação da margarina. Primeiramente, os catalisadores são geralmente níquel, paládio ou platina. A temperatura ideal é de 150 a 220 graus Celsius e há uma pressão bastante elevada, que é de 15 atmosferas. Bem, há um problema nessa produção. Se a situação não estiver favorável, ou seja, a temperatura está muito alta, está muito baixa, a pressão não está correta, ou tem pouco catalisador, a formação das margarinas se dará numa conformação cis. A gente lembra da isomeria geométrica, cis e trans. A indústria quer trans, mas com os aspectos que eu falei anteriormente, a forma muito cis. Dessa forma, os aspectos, as características devem estar dentro dos conformes para que haja a produção do isômero trans. Então, eu vou falar sobre interesterificação. Nas últimas décadas, cada vez mais, a reação de hidrogenação, o uso da hidrogenação vem sendo questionado. Por quê? O grande problema da hidrogenação é que, nas condições da reação dela, haverá uma reação paralela de isomerização de ligações duplas. Isso quer dizer que
parte dos isômeros cis vão ser convertidos em isômeros trans. Isso porque os isômeros trans são termodinamicamente mais estáveis, certo? E os isômeros trans são raramente produzidos na natureza. E quando eles são provenientes da ingestão de alimentos industrializados, que é o caso, né, da margarina, a gordura trans vai aumentar os níveis de colesterol total e, consequentemente, vai elevar também os níveis de LDL. Parte do LDL é metabolizado no fígado, só que o seu excedente é oxidado e depositado nas paredes do sistema circulatório. E essa deposição de LDL vai causar problemas cardiovasculares, certo? Então, pela essa produção de gorduras trans da hidrogenação, faz-se necessária a utilização da transesterificação. Então, basicamente, a interesterificação ou transesterificação pode ser chamada dos dois modos. Nela ocorre a quebra de um triglicerídeo específico, resultando, né, da remoção de um ácido graxo ao acaso. Esse ácido graxo vai ser embaralhado com o restante dos ácidos graxos e haverá depois uma substituição ao acaso por outro ácido graxo. Isso pode ocorrer de maneira intra ou intermolecular de triglicerídeos, certo? Então, desse modo, a criação de novas estruturas, porém sem a formação de isômeros trans, que formam, né, as gorduras trans, certo? Então, a gente viu que a interesterificação é muito usada na indústria de óleos e gorduras. Agora eu vou falar sobre os tipos de interesterificação ou transesterificação, que são a enzimática, a química randômica e a química dirigida. Certo. Então, no processo enzimático, né, na interesterificação enzimática, a gente vai ter a utilização de biocatalisadores, e o principal exemplo, né, são as lipases microbianas. E elas são usadas para promover a migração do grupo acila, aí, que está no slide, como vocês podem ver na foto. Esse grupo vai ser migrado nas moléculas de triglicerídeos, certo? Então, daí você pode me perguntar, tá, mas por que usar enzimas? Elas têm alguns benefícios. Primeiro é que as enzimas se comportam bem nas condições reacionais moderadas de temperatura e pressão, certo? Essas condições moderadas de temperatura e pressão minimizam a geração de subprodutos e mesmo assim as enzimas se comportam bem, certo? E, além disso, as reações catalisadas por enzimas, elas são mais eficientes e também são mais fáceis de controlar. Então, mais um benefício das enzimas, além de que as lipases têm certas especificidades únicas. Elas permitem, né, uma seleção de uma lipase em particular para cada aplicação, ou seja, para cada aplicação desejada você pode usar uma certa lipase. Certo? Então, esses são os benefícios da interesterificação enzimática. Certo? Na interesterificação química randômica, né, o que acontece é que ela vai ocorrer em altas temperaturas, temperaturas acima da fusão do óleo, e é por isso que a interesterificação, nesse caso, vai ocorrer de maneira randômica, ok? Então, vocês podem ver a foto aí no slide. E esse mecanismo de interesterificação vai usar o metóxido de sódio como catalisador, e é interessante notar que vão ter dois estágios. No primeiro estágio, o catalisador ele vai combinar com o glicerídeo em um dos pontos de carbonila, ou seja, C+O. E o ânion do catalisador e o grupo alcoóxido do éster eles vão ser trocados. É interessante notar que, apesar de mudar, o catalisador vai permanecer ativo, certo? Então, ao final da reação, vai permanecer uma quantidade de éster metílico, de ácido graxo equivalente à quantidade de catalisador de metóxido de sódio que foi usada. E essa reação de randomização vai ocorrer, né, vai continuar, é claro, até o equilíbrio ser alcançado. Daí, quando o equilíbrio for alcançado, a reação cessa, certo? E ela vai ser finalizada, a reação vai ser finalizada com a destruição do catalisador. E essa destruição ocorre pela adição de água ou de algum ácido orgânico, pois eles vão converter, né, os ésteres metílicos de ácidos graxos em ácido graxo livre.
algumas características, né? Essa reação é tanto intramolecular como intermolecular. E o rearranjo intramolecular, ele vai ocorrer a uma taxa mais rápida do que a randomização geral. Essa intensificação também pode ocorrer sem o uso de catalisador, só que a altas temperaturas, acima de 300 graus Celsius. Só que, né, como está sem catalisador, ele vai ser lento e outras reações ocorreriam, como polimerização e isomerização, certo? Então, mais ou menos, a temperatura média desse processo é de 100 graus Celsius ou um pouco abaixo disso. O último tipo, né, é a química dirigida. Então, na química dirigida, na interesterificação química dirigida, vão ter triglicerídeos trissaturados e eles, né, que têm maior ponto de fusão, eles vão ser levados à cristalização e depois vão ser separados da mistura reacional através do resfriamento, certo? Então, essa cristalização ela vai perturbar o equilíbrio da reação e ela vai tender, né, no caso a reação, ela vai tender a produzir mais triglicerídeos trissaturados para reestabelecer o equilíbrio, né? Como a gente já viu lá em equilíbrio químico, certo? Então, na teoria, né, o processo vai continuar até que todos os ácidos graxos saturados sejam convertidos em triglicerídeos trissaturados e separados, certo? Então, essa que é a grande vantagem. Eles podem ser facilmente separados por meio da cristalização, método de separação de misturas. Então, por que ela não é randômica e sim dirigida? Porque ela vai produzir um determinado tipo de triglicerídeo trissaturado, e como ele é um determinado tipo e não aleatório, ela vai ser chamada de dirigida, certo? É isso. Emulsão é qualquer dispersão coloidal de um líquido em outro. Elas se dividem em OW, quando o maior volume é de água, e em WO, quando o maior volume é de óleo, sendo essa última a emulsão que é utilizada nas margarinas. Para manter a emulsão estável, de modo que as fases se misturem, permaneçam misturadas, são utilizados emulsificantes. Esses possuem a capacidade de estabilizar as interfaces dos líquidos não miscíveis, uma vez que suas moléculas possuem uma parte hidrofílica e hidrofóbica, sendo formadas geralmente por um glicerol e por um ácido gráfico, respectivamente, sendo que seu uso deve ser dosado por influenciar em outros fatores, como espuma, estabilidade, textura e areação. Os emulsificantes mais utilizados na produção de margarina são triesterato de sorbitana, ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, ésteres de ácido cítrico de monoglicerídeos, lecitina, entre outros. A cristalização pode ser dividida nas etapas de supersaturação, com a dissolução do soluto por superaquecimento ou superesfriamento, a nucleação, com a agitação e temperaturas menos extremas, os cristais se formam, e o próprio crescimento dos cristais, sendo os fatores influentes a composição do óleo, a viscosidade, a velocidade da mudança da temperatura e a intersolubilidade. Falando agora um pouco sobre os cristais, as estruturas formadas por ésteres e ácidos graxos, como é o caso da margarina, podem criar diversas estruturas cristalinas conhecidas como polimorfos, que se divergem em diversas propriedades, desde ponto de fusão até a solubilidade, sendo os mais comuns formados nesse contexto que estamos falando as formas alfa, beta e beta', sendo seus respectivos sistemas estruturais hexagonal, ortorrômbico e triclínico, valendo ressaltar que a forma alfa não é estável, logo ela se converte nas outras duas formas citadas. No âmbito industrial, a forma de cristal mais desejada é a beta', por ela fornecer uma melhor areação, cremosidade, enquanto que a forma beta fornece apenas cristais granulares, produto de caráter arenoso. Agora falando um pouco sobre o processo industrial da produção de margarina. Na produção de margarina, a fase oleosa e a fase aquosa são preparadas separadamente de forma descontínua, ou seja, embatelada, como a gente já viu lá em operações unitárias. E só posteriormente que elas são misturadas por emulsão. A fase oleosa
ela, na sua composição, são todos os componentes lipossolúveis da mistura. E eles são os seguintes: o óleo de soja refinado, uma mistura de gorduras que ela varia muito de produtor para produtor, o que dá as características de cada margarina. Além disso, eles adicionam também alguns corantes, dentre eles o beta-caroteno, o urucum e a cúrcuma. E eles adicionam também emulsificantes, né, que para depois eles misturarem as duas fases, né, e as vitaminas A, D e E. E uma coisa especial é que a vitamina A ela é obrigatória nos Estados Unidos e o Brasil é adepto disso. Já a vitamina D e E ela só é comum na produção. Já a fase aquosa ela contém os ingredientes hidrossolúveis. O cloreto de sódio ele é adicionado com forma de conservante, como a gente já imagina. Eles adicionam também, obviamente, água e leite. Só que o leite, nesse caso, ele é um leite reconstruído pasteurizado. Adicionam também cloreto de potássio, que a maioria das empresas adiciona esse componente para reduzir o teor de sódio na margarina. E eles adicionam também alguns reguladores de pH, né, de acordo com as normas de pH e de propriedades do alimento. Adicionam também alguns conservantes, como o EDTA, que também o seu nome é ácido etileno diamino tetracético, que pode ser visto aqui nesse slide aqui. É uma estrutura bem grande, como pode ser visto, e que ele serve basicamente para capturar alguns compostos oxidantes, né? E portanto ele garante a maior validade da margarina, né? Além disso, eles adicionam também ácido clorídrico, sorbato de potássio e benzoato de sódio. No caso, o sorbato de potássio ele serve como agente contra os fungos, e o benzoato de sódio serve para impedir algumas bactérias. A emulsificação, o processo de emulsificação. Na emulsificação, as duas fases elas são misturadas também, batelada, com temperatura e agitação controladas. A temperatura em especial ela deve ser autossuficiente para não ocorrer a cristalização, que é um importante fator nessa produção. E após a emulsão, a mistura ela vai para um sistema de resfriamento, cristalização e plastificação. No caso, a cristalização ela é desejada, mas não tão antes no processo. No momento do resfriamento, cristalização e plastificação, a emulsão, que eu citei antes, ela é bombeada para os trocadores de calor de superfície raspada, ou SSHE, que é a sigla em inglês. E também para os batedores de pinos. Os dois podem ser vistos aqui no slide. E eu já vou explicar o que cada um é. Enfim, os SSHE, que são essa figura da esquerda, eles funcionam da seguinte forma. Eles são tubulares com eixo giratório e com lâminas raspadoras, como pode ser visto ali. Que essas lâminas raspadoras elas servem para raspar a gordura ali que está se formando, impedir que cristalize. A parte ali de fora deles, isso tudo está dentro de um tubo que é resfriado externamente por amônia líquida. Um detalhe importante é que a mistura não permanece nesse trocador de calor por muito tempo. Isso porque ela pode cristalizar, né? E isso é um grande perigo aí da produção de margarina. E no caso é recomendado que essa mistura fique ali nesse trocador em média por 5 a 10 segundos. E a função prática do SSHE é solidificar a mistura através do choque térmico. E já os batedores de pinos, eles são equipamentos que eles são utilizados para garantir a plasticidade das margarinas. E como por exemplo em margarinas que têm a característica de ser mais duras, eles utilizam batedores de pinos fixos, né? Que eles são estáticos, como esse que está mostrado ali na figura. E então depende muito de qual margarina que você vai querer produzir e quais os equipamentos que você vai escolher. As margarinas de mesa são tipicamente envasadas, ou seja, colocadas em pote de recipientes de polipropileno.
Mas alguns tipos de margarina mais especiais são colocadas envoltas em papel alumínio, de forma a chamar mais atenção do consumidor e também possibilitar um estoque mais longo. A maturação das margarinas geralmente leva 30 dias. Entretanto, os 2 primeiros dias são o período mais crítico, porque se durante esse período houver grande variação de temperatura ou a margarina receber choques mecânicos bastante intensos, possivelmente ou quase certamente haverá o estrago dessa substância, não podendo ser vendida ao consumidor. Quando se fala em margarina, os principais fatores a serem levados em contas, em primeiro lugar está o sabor, em segundo está a espalhabilidade, sendo ela a força necessária para espalhar a própria margarina com a faca. Em seguida, tem a estabilidade da emulsão, a capacidade da rede cristalina de prender o óleo e a água que estão presentes em sua composição. E outro a ser levado em conta, obviamente, os nutrientes. As diferenças entre a manteiga e a margarina estão que a margarina possui um teor de sódio menor que o da manteiga, justificado pela aplicação em sua fabricação de cloreto de potássio. Além disso, ela possui um teor de lipídios bem menor. Enquanto isso, a manteiga é rica em gordura saturada e também possui uma porcentagem maior de vitamina A. Entretanto, esse último tópico pode ser compensado com a aplicação dessa vitamina de modo artificial na própria margarina.